desembargador Djalma Teixeira Benevides, bom dia, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, bom dia, desembargador Lopes, olha o Lopes do meu lado, eu olhando para a tela. Bom dia, desembargador Lopes. Primeiro era para o desembargador Lopes estar aqui. Melhor na tela, né? Eu fico confuso, olho para a tela, olho para o lado, né? Bom dia, doutor Carlos George, defensor público. Desembargadora. Xavier, aqui presente. Bom dia a todos que estão aqui, Adilto, policial, Lorena, Kelvin, Rochelle. Bom dia aos que nos acompanham. Bom dia aos advogados. Aqui não tem mais nenhum advogado, não, né? Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão, 37ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado, dia 4 de outubro de 2023. Invocando a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Inicialmente, passo a votação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovado, presidente. Sem restrição nenhuma. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena vai fazer a leitura dos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, número 1 da pauta, agravo de instrumento 063-0727, dígito 45.2023.8.06.0000. Agravante, Messejana Incorporações SPL TDA e agravada Maria do Socorro Holanda de Góis. 25 da pauta, apelação cível 0007088, dígito 73.2017.8.06.0124, apelante Banco BMG SA e apelado José Pedro de Souza. 44 da pauta, relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho, embargo de declaração 0000693, dígito 55.2018.8.06.0142, /50.000. Embargante C.E.B.A.R.P.A.R.B.P. Embargante R.B.A.R.B.P. Embargado F.N.A. Adiados, 22 da pauta, agravo de instrumento 062-8385, dígito 66.2020.8.06.0000. Agravante A.F da S.A e agravado A.G de S.P. 46. Agravo de instrumento 062-8364-22.2022.8.06.0000. Agravante R.S.L, agravada M.S.B, da S.R.P.N.B, da S. E o 48, agravo de instrumento 063-3504, dígito 37.2022.8.06.0000. Agravante E.S.S do S.C e agravado A.A.C. Obrigada, Lorena. Então, a gente vai para a sustentação, né? O primeiro pedido de sustentação é o processo da ordem 28, doutor Marlon Bruno Costa Oliveira, representando o apelante, a Toyota, doutor José Alexandre Goiana de Andrade, representando a New Land, doutora Karine, colocou aqui, é a doutora Karine que vai representar, que vai... É porque são várias partes, são vários advogados. A doutora Karine está presente. Doutor Pedro Henrique Soares Matias, representando o apelado. O processo é a apelação 000-2877-40-2009, da segunda vara da comarca de Sobral. Apelante a New Land Veículos Limitada, advogado José Alexandre Goiana de Andrade, apelante Toyota do Brasil Limitada, advogado Ricardo Santos de Almeida e Marlon Bruno de Costa Oliveira, apelado Fernando de Oliveira e Silva Neto, advogados Rodrigo Carvalho
Arruda Barreto, Robson Halley Costa Rodrigues, Rebeca Araújo Rosa, Luiz Eduardo Santos e Silva, Pedro Henrique Soares Matias. Relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Bom dia, doutora. Vocês dispõem da leitura do relatório? Todos três? Todos dispõem da leitura do relatório? Então, fica dispensada a leitura. Com a palavra, a doutora Karine, né? Karine Ronce de Alcântara. Certo? A senhora tem prazo de 15 minutos, fica à vontade, a palavra é sua. Perfeito, muito obrigada. Eu cumprimento a todos na pessoa da desembargadora Jane Ruth. Trata-se de uma ação ajuizada no ano de 2009, no qual o autor, o senhor Fernando Lopes, ele alega que adquiriu um veículo em 2008, tratando-se de um Corolla, pelo valor de R$ 57.990. Começaram a aparecer alguns problemas, dos quais ele alega que são vícios de fabricação. É importante salientar que todos esses problemas relatados pelo apelado foram submetidos à análise da concessionária e o veículo foi entregue dentro do prazo legal. Os problemas que iam aparecendo, eles também não eram correlacionados. Do mesmo modo, o laudo pericial atestou que o veículo não possuía vício de fabricação, bem como que após o reparo que foi realizado pela concessionária, com a troca do motor que havia sido carbonizado pelo uso de combustível de má qualidade, não retornaram a aparecer os problemas, tanto é que na data da perícia, que ocorreu em 2019, ou seja, 11 anos após o ajuizamento da ação, aliás, que o veículo foi adquirido, o veículo estava com mais de 100 mil quilômetros rodados e vem sendo utilizado até a data de hoje. Cumpre frisar ainda que não houve ofensa ao prazo de 30 dias, previsto no parágrafo 1º do artigo 18 do CDC, de modo que não se mostra coerente a devolução do valor do veículo, do valor pago pelo veículo, lá em 2008, perdão. Ainda é importante salientar que todos esses anos o veículo vem sendo utilizado pelo autor, que já perdura mais de 15 anos da sua aquisição, de modo que não se mostra coerente a devolução do valor pago em 2008, acrescidos de juros e correção monetária, de modo que não foi considerado pelo juízo AQUO a depreciação do veículo, o desgaste natural dele durante todos esses anos. Ademais, o dano moral arbitrado também foge dos padrões de causas semelhantes, mesmo porque não foi demonstrado qualquer agente causador de dano moral, conforme já exposto. De forma subsidiária, pede-se que seja considerado o valor da FIP, da tabela FIP, para devolução do valor do veículo, de forma que o autor também deve devolver o veículo à concessionária, bem como pede-se também a redução do quanto arbitrado em sede de danos morais. Obrigada. Obrigada, doutora Karina, está sem o som. Parabéns pela sua sustentação. E eu passo a palavra ao doutor Marlon Bruno Costa Oliveira. É online? Doutor Marlon? Doutor Marlon está presente? Doutor Marlon, eu estou vendo aqui, mas o microfone dele está desligado. Na minha tela, só... agora apareceu. Ele aparece para mim, mas está sem som. Apareceu aqui também, doutor Marlon. A sua imagem a gente já vê. Pronto. Conseguem me ouvir? Bom dia. Também, bom dia. Eu tenho um prazo, 15 minutos. Você está no carro, é? Perdão, exato. Eu estava no trânsito. Não deu tempo de chegar. Mas
Primeiramente, cumprimento a todos, excelentíssimos embargadores, nobres colegas advogados que estão presentes na sessão. Não represento a Toyota do Brasil, a parte apelante. Não vou me alongar muito, porque a sustentação da nobre colega que me antecedeu, ela já foi bastante elucidativa com relação à questão fática. Mas gostaria apenas de chamar a atenção de Vossas Excelências para uma questão que é preocupante. Estamos diante de uma sentença que determina a restituição do valor integral pago por um veículo de 2008, com base em um suposto vício de fabricação que o tornaria impróprio para o uso, sendo que a perícia realizada no processo, recentemente, 2020, 2021, ela atestou que o carro não tem nenhum vício de fabricação, não possui nenhum sintoma mais reportado na inicial, e está com mais de 100 mil quilômetros rodados à época da perícia realizada há alguns anos atrás, e com mais de 12 anos de uso contínuo e ininterrupto. Ou seja, excelências, o autor, o apelado, ele seguiu utilizando normalmente o seu veículo durante todo o curso da ação, ajuizado em 2009. Por quê? Porque o sintoma por ele reportado, que foi o problema no motor, foi devidamente resolvido. Independente de ter sido oriundo de vício de fábrica ou não, é fato inconteste que o veículo jamais, repita-se, jamais ficou mais de 30 dias aguardando reparo na oficina. Isso não ocorreu. Ou seja, a perícia ela é prova irrefutável de que é descabida e visivelmente desproporcional a restituição integral corrigida de um veículo adquirido em 2008. É pacífico nos tribunais pátrios que deve se sopesar a proporcionalidade e razoabilidade dessa condenação. Eu não estou aqui nem querendo discutir com Vossas Excelências se os sintomas, se os inconvenientes reportados foram oriundos de vício de fabricação ou não. Isso, inclusive, está demonstrado. A grande maioria das vezes, das idas às concessionárias, não traduziram qualquer tipo de inconveniente, não foram identificados pela assistência. E quando foram identificados, não se disseram respeito a vício de fabricação, mas características do próprio produto, ruídos inerentes ao uso. O uso que estava sendo feito continuamente, de forma normal. Então, excelências, não há como se manter uma sentença que determina a restituição integral de um produto adquirido há mais de uma década, sendo que ele foi normalmente utilizado durante essa década, sem qualquer óbice à sua utilização e, repita-se, sem qualquer prejuízo ou risco à segurança dos ocupantes. É neste ponto que eu gostaria de trazer a reflexão de Vossas Excelências para que não se perpetue uma injustiça no processo, para que o autor, o apelado, não seja beneficiado com um valor que traduziria um inequívoco enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito. Não está aqui com isso, excelências, querendo... a Toyota não busca subverter, ou melhor, inaplicar a lei consumerista na hipótese, cesseando um direito do consumidor. Não é isso, mas que Vossas Excelências analisem essa questão, esse ponto específico, e possa dar provimento à apelação para anular a sentença, já que também existe uma nulidade, por flagrante cesseamento de defesa, não houve encerramento da instrução processual, não houve intimação das partes para alegações finais, não houve possibilitação da parte produzir outras provas, inclusive a prova oral em audiência. E a audiência, simplesmente depois da entrega do laudo, o processo foi sentenciado e não foi possibilitado nem sequer a altiva do perito em audiência, sendo que a parte requereu expressamente. Não houve intimação para alegações finais, como prevê a norma processual, o artigo 364. Então, a sentença ou deve ser anulada ou revogada integralmente, para que, com base nas provas produzidas no processo, seja julgado improcedente esse pedido descabido. Assim como também, como já suscitado pela advogada da litisconsorte, reduzido quanto indenizatório, porque não há qualquer indício de ofensa
a honra subjetiva da parte autora, ora apelado. Com base nessas razões, excelências, reitero os fundamentos e pleiteio o provimento do recurso. Obrigada, doutor Marlon. Vamos agora passar a palavra ao doutor Pedro Henrique, que representa o apelado. Doutor Pedro Henrique está presente? Excelência, estou presente. Pronto, estou lhe vendo. Doutor Pedro, você tem a palavra para os 15 minutos, fique à vontade. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento a todos os desembargadores presentes na sessão. É uma honra estar aqui perante Vossas Excelências e prometo ser bem breve nas minhas colocações. Excelência, o que tem-se no caso em tela são dois questionamentos que precisam ser respondidos e precisam ser atestados com a acurácia necessária. Houve ou não houve dano moral e dano material em relação ao caso em tela, que se refere ao fato de o apelado, que também figura como apelante, ter comprado um veículo com defeito de fábrica. Houve. Tanto é, Excelências, que ao se compulsar o processo, denota-se que o veículo ingressou na oficina da primeira apelante, né, da primeira apelada, 8 vezes. E trocaram-se diversas peças, foi-se reportado que se tratavam de barulhos normais. Entretanto, o carro foi comprado em 2008 e a primeira entrada na oficina ocorreu 4 meses depois. E assim sucessivamente, perdão. A sentença, ora vergastada, ela se mostra bastante clara, inclusive ao apontar as folhas em que constam as ordens de serviços dessas entradas do automóvel na oficina. É importante ressaltar, eminentes desembargadores, que a parte autora, no caso, a parte autora, ora apelante e também apelada, é um profissional liberal, médico, que atuava sobretudo em Sobral. E diante da ausência de concessionárias naquela região, ele teve de se deslocar a Fortaleza em diversas ocasiões, devidamente atestadas na sentença a qual. E isso, indubitavelmente, causa um dano moral. Com devido acatamento, né, as colocações aqui pelos advogados, nobres advogados das partes apelantes, e também figuram como apeladas, né, não houve o saneamento de todos os equívocos, todos os erros, no prazo de 30 dias. Como se dessume, a finalização de reparos só se deu após 2010, mais de 2 anos, né, após a efetiva aquisição desse veículo. Então, não é possível conceber-se que foi cumprido o prazo de 30 dias para a reparação, conforme apregou o artigo 18, parágrafo 1º do CDC. Houve diversas entradas na oficina, e é importante se atentar a mens legis. A legislação prevê não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias. Não se está a falar aqui que o veículo teve que permanecer 30 dias na oficina para reparos, e sim qual o período total para que se efetivassem os reparos. Outro sim, não se vislumbra dos autos prova de que os vícios não eram decorrentes de fabricação, ônus que competiam às requeridas ora apelantes. Ou seja, não foi demonstrada prova em contrário, ônus que incumbe, dentro da lógica do diploma consumerista, as requeridas na dicção do artigo 6º. Tem-se, sim, um estudo técnico realizado por um perito habilitado que atesta que não se era concebível haver um defeito na carbonização do motor, não era plausível dentro do prazo de garantia, que é de 3 anos. Entretanto, 4 meses após a aquisição do veículo, houve essa série de problemas, né, que foram se dando em diferentes ocasiões, configurando aí, completando em torno de 9 idas da oficina, e em 2010 o motor quebrou, parou de funcionar.
e não há prova em contrário dizendo que não se trata de um defeito de fábrica, o que competia, né, por óbvio, às apelantes. É importante ressaltar que, como o autor é um profissional liberal e tinha de realizar plantões, ele, em diversas ocasiões, perdeu, né, esses plantões. Inclusive, um dos pontos fulcrais da nossa apelação é no sentido de se restituir os lucros cessantes, visto que, em virtude do fato de ter de comparecer muitas vezes à oficina para os reparos no veículo, ele deixou de prestar um plantão junto ao Hospital do Coração. E, inclusive, a sentença, né, a despeito de nos ter sido favorável, merece reproche nesse ponto, de modo a incluir os lucros cessantes e também o valor pago pelo autor em relação ao serviço de descarbonização do motor, o que não foi contemplado. É importante ressaltar que o dano moral se mostra patente. Afinal, o autor teve de ingressar com uma cautelar inominada para que obtivesse um carro em substituição provisória que constava na oficina. Ou seja, as empresas aqui requeridas não o fizeram por conta própria, e o próprio autor teve de suscitar, né, a justiça para que ocorresse essa substituição temporária. É importante Vossas Excelências notarem que o fato de o carro continuar em funcionamento após a realização desses reparos não afasta o fato de que havia vícios de fabricação que foram atestados devidamente no laudo pericial, e ainda que não fossem, caberia às partes requeridas demonstrar que se tratavam de vícios decorrentes da má utilização. Tanto é que o próprio perito atestou que o carro estava em bom uso. Então, há uma desproporcionalidade aí. Um carro com 30 mil quilômetros entrou 9 vezes na oficina, e após a revisão de 30 mil quilômetros, o motor quebrou. E após a realização dos reparos, permaneceu, né, realizaram-se 100 mil quilômetros de rodagem e permaneceu sem outros defeitos aparentes. Então, há de se denotar aí que havia um defeito de fabricação ab initio. A jurisprudência dos tribunais pátrios, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, e aqui faço referente ao agravo interno dos embargos de declaração no RESP 1697426, de Minas Gerais, que foi julgado em 2021, mostra-se patente ao consignar que caso o vício de qualidade não seja sanado no prazo de 30 dias, previsto no parágrafo 1º do artigo 18, há apenas duas hipóteses: a substituição do produto por outra mesma espécie, o que não foi concedido ao autor no momento específico em que foram constatados esses erros, ou o abatimento proporcional do preço, e ainda, aqui faço referência a uma terceira, a substituição do produto. Nada disso foi ofertado ao autor. E é importante consignar que o autor, ora apelante, não pode ser penalizado em relação ao direito à restituição do valor que foi pago por ocasião da aquisição do veículo, em razão do processo ter se protelado de 2008 a 2023. Estaria-se a imputar uma questão que não concebe a parte autora. Afinal, se fosse do interesse das requeridas, o veículo teria sido substituído dentro do prazo de 30 dias. Ou teria se produzido um abatimento do valor, o que não foi feito. Teve que se ingressar com ação judicial, que permanece até o momento. Então, o decurso de tempo não evidencia questão de desproporcionalidade em relação à restituição do valor, mas sim a devida compensação em virtude da protelação processual, que não é imputável à parte autora, bem como
ao fato dele ter de ficar com esse veículo até que o processo se concluísse, para que não houvesse, porventura, uma perda do objeto. Então, no nosso entender, a questão é bastante clara, houve dano moral, houve dano material, tanto é que pugnamos em nossa apelação pela majoração dos danos morais, haja visto que, além de todas essas idas à oficina, o autor deixou de comparecer a determinados plantões, porquanto, deixando também de receber a contraprestação de seus serviços, por se tratar de um profissional liberal, além de ter ingressado com uma cautelar inominada para que obtivesse um veículo em substituição temporária, até que os reparos fossem realizados. Então, entende-se, com o devido acatamento a concepção do douto juiz Wacol, que deve haver uma majoração em relação aos danos morais, bem como a contemplação dos valores gastos com o serviço de descarbonização do motor, bem como além dos lucros cessantes em virtude de dos plantões que o autor deixou de realizar. Nesse sentido, o quadro que se delineia é bastante claro. Não há irrazoabilidade ou desproporcionalidade em relação à restituição do valor integral. Esse é o entendimento dos tribunais superiores, no sentido de que a correção monetária deixa o desembolso feito pelo consumidor para a aquisição do veículo, conforme o precedente que eu citei, né, um precedente recente de 2021. Isso é o que maior contempla o direito do consumidor, que não pode ser onerado em virtude do fato do processo se estender até o presente momento. Né? Se fosse do interesse das requeridas, poderiam ter proposto um acordo para que pudesse ser pago um valor referente ao veículo em período anterior, entretanto, o que não se deu. Dessa forma, excelências, respondendo aquelas perguntas iniciais que eu havia consignado, houve dano material, em virtude o que foi consignado na própria sentença do doutor juiz Wacol, inclusive o que foi apontado também no laudo pericial, sem prova em contrário por parte das requeridas. Houve um dano moral que, no nosso entender, deve ser majorado, ao se considerar não só essas recorrentes idas, né, à oficina, e é importante ressaltar, ele vinha de Sobral a Fortaleza em torno de 9 vezes, gastando combustível, e ainda teve de ingressar com ação cautelar para obter um veículo em substituição temporária, sem falar, né, da protelação processual durante todo esse período, aí, mais de 15 anos. Então, excelências, o nosso pleito é pelo desprovimento, né, pelo desprovimento dos recursos manejados pelas requeridas, bem como pelo provimento do recurso manejado pelo autor, também, ora apelante. Por essas razões, finalizo as minhas colocações. Muito obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Eu passo, então, aqui a palavra ao relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Bom dia a todos. Meus cumprimentos à digna magistrada desembargadora Jane Ruth. Pelo transcurso do seu aniversário, desejo dias luminosos em toda a sua vida. Cumprimento também o desembargador Jaime, o desembargador Djalma, aqui presentes de forma virtual. Presencial, o nosso digno procurador, doutor Xavier. Meus cumprimentos à doutora Karine e o doutor Marlon, bem como ao doutor Pedro Henrique, advogados que ocuparam esta tribuna. Processo de número 0002877-48.2009. As partes apelantes Newland Veículos, Toyota do Brasil e também o autor como apelante Fernando de Oliveira
e Silva Neto. Passo a leitura da ementa nos seguintes termos. Direito civil, processual civil e do consumidor. Apelações cíveis, ação ordinária de obrigação de fazer, acumulada com indenização por dano moral, material e lucro cessante. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do mérito. Ausência de prévio anúncio e de prazo para memoriais. Rejeição. Princípio da instrumentalidade das formas. Prejuízo não demonstrado. Prevalência do princípio ne pas de nullité sans greffe. Precedentes do STJ, mérito. Compra de veículo 0 km. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária da empresa fabricante e da concessionária. Vícios ocultos. Comprovação. Relatório técnico CH 013-09, contendo diversas ordens de serviços, folhas 160 e 161. Perícia judicial, laudo às folhas 486/525. Troca do motor efetivada somente após o ajuizamento desta ação, folhas 493. Danos materiais configurados. Restituição dos valores pagos pelo automóvel, nota fiscal à folha 39, e de outros gastos comprovados nos autos. Confirmação, danos morais, quantum arbitrado na sentença em R$10.000, mantido. Precedente do TJCE, recursos conhecidos. Apelação da Ré Toyota do Brasil Limitada e do autor Improvidas. Apelo da Ré Newland Veículos Limitada, parcialmente provido apenas para determinar que, em contrapartida, a restituição pelas promovidas dos valores pagos pela compra do veículo, nota fiscal às folhas 39, o autor devolva o automóvel às requeridas, acompanhado do documento que permita a transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN, honorários de sucumbência majorados em grau recursal. Feita a leitura do preâmbulo da ementa, passo aos itens da essência da discussão da matéria. Primeiro item, cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer, acumulada com pedido de indenização por danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes e morais, oriundos da compra do veículo 0 km, que revelou defeitos ocultos de fabricação, interposta pelo consumidor, respectiva e solidariamente contra a fabricante e a fornecedora do produto, julgado após perícia técnica procedente do primeiro grau, cuja sentença ora é reexaminada por força de interposição de apelação por ambas as partes. Item 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, aspas, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada. Fecha aspas. Agravo de instrumento no ARESP 1.782.370/SP. Relator ministro Raul Araújo, quarta turma, publicada no Diário da Justiça de 18/6/2021. Item 3. Em que pese a inversão do ônus da prova, CDC artigo 6º, inciso 8º, ter se verificado em sentença não
precedida de apresentação de memoriais, CPC artigo 364, certo é que, em respeito ao postulado da instrumentalidade das formas, CPC artigo 188, e ao princípio Nepal-Nelulite Sansgrif, CPF, Código de Processo Civil, artigo 283. Tais circunstâncias somente devem ser consideradas causa de nulidade processual se demonstrado o efetivo prejuízo à ampla defesa do suscitante, o que não ocorreu na espécie. Item 4. Nesse prisma, eventual retorno dos autos à origem para a coleta de prova testemunhal, após mais de 15 anos da compra do veículo em questão, além de desnecessária, haja vista que a resolução da querela respaldou-se em prova eminentemente técnica e documental sobre a qual as partes se manifestaram oportunamente, iria de encontro ao princípio da efetividade do processo, por não se mostrar apta a conduzir um resultado diferente do sentenciado, preliminar rejeitada. Item 5. No mérito, é consabido que o veículo estabelecido entre o autor e as empresas promovidas é regido pelo Código de Defesa do Consumidor por se tratar de nítida relação de consumo, CDC artigos 2º e 3º. Observada a responsabilidade civil objetiva, CDC artigo 14, e solidária, que recai sobre os fornecedores de serviço e de produtos de consumo duráveis e não duráveis, pelos vícios de qualidade ou de quantidade. Código de Defesa do Consumidor, artigo 18. Item 6. No caso, o consumidor comprou um carro novo, o qual apresentou sucessivos defeitos, fato este confirmado por meio das ordens de serviços constantes do relatório técnico CH 013-09, apresentado pela RE Toyota do Brasil Limitada, folhas 160 e 161, cujo problema principal, oriundos de defeitos do motor e no câmbio do veículo, só fora saneado após o ajuizamento da presente ação judicial, ou seja, em prazo muito superior aos 30 dias, estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 18 do CDC, para o reparo do produto pelo fornecedor, consoante farta documentação demonstrada nos autos, inclusive na perícia judicial de folhas 493. E item 7. Constatando-se, de um lado, que o autor procedeu às revisões 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros e 30 mil quilômetros, e as manutenções preventivas antes e depois do protocolo da inicial, conforme registro do plano de manutenção, folhas 506, e de outro, que somente depois do 7º retorno do veículo à concessionária, folhas 64/65, e, sobretudo, da efetiva troca do motor, fato este ocorrido, repita-se, somente após a instalação da LID, folhas 493 da perícia, restam demonstrados à sociedade os fatos constitutivos do direito do requerente à pretendida reparação. Aqui observa-se que o autor somente foi atendido após 7 vezes o comparecimento dele à concessionária. Na ocasião, ocorreu a troca do motor, a efetiva troca. Inciso 8º. Lado outro, as empresas requeridas não lograram bom êxito em se desincumbir do ônus de comprovar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do consumidor, CPC artigo 373, inciso 2, tampouco de caracterizar a excludente de sua responsabilidade, ou seja, algumas das hipóteses elencadas no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, devendo, portanto, responder solidariamente pelos prejuízos de ordem patrimonial e emocional
causados ao autor pelo fornecimento do veículo em defeito oculto, que o tornou impróprio ao uso regular a que se destinava. Item 9. No tocante aos danos materiais, resta mantida a condenação solidária das rés a restituir ao autor os valores pagos na compra do veículo, nota fiscal de folhas 39, e não o valor do veículo pela estimativa da tabela FIPE, conforme disposto no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2º do CDC. E também ao pagamento das quantias de R$ 722 e de R$ 1.000, respectivamente, a título de ressarcimento do médico que substituiu o autor no município de Groaíras, comprovante as folhas 90, e de combustível, porquanto o autor levou o veículo de Sobral, onde morava, a Fortaleza, diversas vezes para a oficina da Ré Toyota do Brasil Limitada, para que procedesse aos reparos necessários, folhas 547. Por outro lado, item 9, por outro lado, não prospera o pedido da Ré Newland Veículos Limitada para que o automóvel seja entregue livre de quaisquer ônus, dentre os quais débitos de PVA, de licenciamento, de DPVAT e de multas, porquanto a questão da existência de eventuais dívidas sobre o bem no período de utilização pelo autor não fez parte da discussão do primeiro grau. Consequentemente, não foi analisada na sentença, devendo ser objeto de ação própria, se assim desejarem as promovidas. Item 11. Confirma-se o quanto indenizatório arbitrado na origem em R$ 10.000 a título de danos morais, porquanto condizente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda a angústia experimentada pelo autor em razão dos fatos descritos na inicial, alinhando-se a precedentes desta egrégia corte. Recursos apelatórios conhecidos, improvido apelo da Ré Toyota do Brasil Limitada e o apelo do autor Fernando de Oliveira e Silva Neto, parcialmente provido o apelo da Ré Newland Veículos Limitada. Assim como voto, senhora presidente, submeto aos demais pares. Obrigada, desembargador Lopes. Eu passo a palavra, então, ao desembargador. Não ouvi também. Excelência, vota. Repita aí, por favor, presidente. Quem é que está com a palavra? Vossa Excelência, desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu li atentamente esse voto, um voto muito bem elaborado, onde o nosso amigo, querido amigo, desembargador Lopes, analisa o processo com muita cuidado e tem um fato aqui muito interessante. O cidadão médico, né, residente em Sobral, opta por comprar um carro que é destaque no Brasil, por uma empresa fabricante que é destaque no mundo. E esse carro, com 4 meses de uso, começa a apresentar problema, e especialmente no motor do veículo. E se diz, se quer fazer crer que esse problema ele é originário de gasolina de péssima, de qualidade inferior, ou gasolina batizada, como se diz na gíria. Mas há que ser observado que o motor do carro foi trocado. E o doutor continuou morando em Sobral, ou seja, botando gasolina nos mesmos postos. E esse carro rodou, né, já está com 100 e tantos mil quilômetros, e esse motor não mais apresentou problema. Ou seja, o que, a meu ver, deixa claro que o carro tinha realmente um defeito oculto, um vício oculto, digo melhor. Quer dizer, o motor saiu de fábrica com problema. Não era o combustível ou o mau uso. Então, isso, para mim, está devidamente provado. Aliado ao fato desse carro ter ido 9 vezes para a oficina. Imagine cada um de nós comprar um carro 0 km e ter que ir 9 vezes na oficina.
Se isso não configurar dano moral, para mim não existe mais dano moral no mundo. É data vênia. Então, por tudo isso, eu acompanho integralmente o voto do nosso relator, desembargador Zé Lopes. Obrigada, desembargador Djalma. Eu passo a palavra, então, ao desembargador Jaime. Obrigado, Excelência. Inicialmente, reiterar meus cumprimentos a todos e a todas que abrilhantam essa sessão. Eu, de igual forma, Excelência, também acompanho o bem lançado voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Jaime. Passo a ler, então, o julgamento. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento ao apelo da Toyota do Brasil e ao apelo do autor, Fernando de Oliveira. Ao apelo do autor? E dá parcial provimento ao apelo da New Land Veículos Limitada. Obrigada a todos. Obrigada aos que estão acompanhando realmente. O próximo da pauta é o 74. Doutora Rayane Barros de Fonseca, representando o apelado. Só foi essa parte que pediu? A apelação é a 0116-5362-58-2013. É da 21ª Vara Cível. O apelante é Luiz Antônio Ribeiro Valadares de Souza, advogado Ricardo Wagner Oliveira Santos, apelado Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Limitada, advogada Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A doutora Rayane, desembargador. Excelência, pela ordem, eu vou pedir o adiamento, vou pedir vênias aí, desculpas à nobre advogada, mas eu vou pedir o adiamento desse julgamento para a próxima sessão. Ok. Doutora Rayane, a senhora ouviu, né? Foi adiado o processo, tá bom? Agradeço o seu comparecimento virtual. Fica para a próxima sessão, tá? Obrigada. Então, esse processo que eu anunciei, o 016-5362-58-2013, da 21ª Vara Cível de Fortaleza, fica adiado. O seguinte é o 76, doutora Alana Almeida Melo, representando o apelado. Apelação 0050-925-55-2021, segunda Vara Cível da Comarca de Canindé. Apelante Sebastião Ferreira de Araújo. Advogados Antônio Fabrício Martins Sampaio Silva, Francisco Gustavo Muniz de Mesquita. Apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogada N. Bittencourt, relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A doutora Alana se encontra? Minha Excelência, bom dia. Bom dia. É porque a minha tela não está disponível, a galeria grande, aí eu só vejo de 4 em 4. Ah, ok. Alana, a senhora dispensa a leitura do relatório? O que é que seja feita? Dispenso sim, Excelência. Como? Dispenso. Ok, obrigada. Então, a senhora está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos. Excelência, mais uma vez, pela ordem. A doutora Alana representa o apelado, não é? Isso, correto. Isso. Então, eu indagaria a doutora Alana se ela teria interesse em realmente... Já votou, não. Pois Só um não. instante, não foram todos votados. Não entendi, Excelência. Falta o desembargador Lopes votar nesse processo. Ah, pois não. Pois não. Okay. Então, fica admitida a sustentação? Sim, nessa hipótese, já que o desembargador não votou, né? Então, para que ele
para que ele vote, se é necessário a sustentação, então vamos a ela, né? Obrigada, desembargador Jaime. Então, doutora Alana, a senhora pode retornar, ficar com a palavra. Dou-lhe a palavra para sua sustentação, ok? Ok, obrigada. Então, é um caso aqui no qual a parte é de consignado, no qual a parte alega não reconhecimento da contratação. Em primeiro grau, foi julgado improcedente pleito autoral. No que diz respeito à indenização por danos morais, o magistrado de primeiro grau, utilizando-se de sua maestria, julgou improcedente o pleito de indenização em razão de ausência de qualquer dano à parte. Ao contrário do que foi alegado pela parte autora, não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supratado, uma vez que esse contrato ele não se concretizou, tendo apenas havido uma reserva de margem consignável, a qual não foi efetivada. Esse contrato ele se refere a uma proposta de refinanciamento da operação que não foi efetivada. Assim, o dano moral ele se mensura diante da conjugação de diversos elementos, tais como a intensidade do sofrimento acarretado pela vítima, demandando assim uma prova detalhada desse sofrimento intenso. Portanto, a apelante ela não faz jus à postulada de indenização, tendo em vista que não houve qualquer ato ilícito, sim um exercício regular de direito. Isso posto, não há que se falar de qualquer dano indenizável, devendo ser julgado improcedente o pleito indenizatório, evitando-se assim o enriquecimento da parte autora. Ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser considerado algum dano ocorrido, o que não se espera, requer que o mesmo seja arbitrado em um montante razoável, evitando-se que o enriquecimento se causa. É o que se pede, excelência. Concluído, doutora? Sim, excelência, concluí. Tá, obrigada. Eu passo, então, a palavra ao relator. Falou alguma coisa? Ao relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência. Passo, então, a leitura da emenda. Direito do consumidor civil, apelação civil. Ação declaratória de inexistência de débito ou nulidade de negócio jurídico com repetição de débito e indenização por danos morais. Descontos indevidos, valor descontado dos benefícios do aposentado, mas excluído rapidamente. Desconto de apenas uma parcela, ressarcimento realizado. Dano moral, inexistência de negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373.1 do CPC. Inexistência de comprovação de danos aos direitos de personalidade. Artigo 5, inciso 10º da Constituição Federal. Dano moral não caracterizado. Precedentes do TJCE. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Esse é o voto, excelência, que eu submeto aos pares. Obrigada, desembargador Jaime. De nada. Deixa eu só encontrar aqui os apontamentos. Cristóvão, cadê a pauta do 4? É o qual? 76, é? Certo. Esse foi que o banco devolveu, foi em poucos dias, né? Foi incluído e em poucos dias foi excluído. Né? E o banco devolveu integralmente o valor do empréstimo. Né? Muito bem avaliado por Vossa Excelência, eu acompanho plenamente o voto do desembargador Jaime, relator do processo. Passo a palavra, então, ao desembargador Lopes. Obrigado, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos a todos que estão aqui no local da sessão e os demais de forma videoconferência. Meus cumprimentos também à digna advogada, doutora Alana Almeida,
e aos demais. Eu, examinando este processo, verifiquei algo que me pede um exame mais detalhado aqui. Somente em relação aqui ao item 4 da ementa, que diz assim, no final, contudo, em que pese a cobrança indevida seja caracterizada como prática comercial abusiva, No item 4. tal fato não se confunde com a presunção de dano. O dano, no meu entender, ele é in re ipsa, né? Então, mas para examinar melhor esta questão, eu vou pedir vista. Tá certo, obrigado, Fernando Lopes. Vista deferida, processo. Excelência, seu áudio está desativado. Então, eu agradeci a senhorita, né? Obrigada. O processo foi com vista ao desembargador Lopes e ficaram encerrados os pedidos de sustentação oral, que o seu era o último. Tá ok, obrigada. Tenha todos um bom dia, um bom trabalho. Obrigada e bom trabalho para a senhorita também. Passo, então, aqui aos processos da pauta, que estão ainda em aberto alguns votos. O 60 é o mandado de segurança 062, 2463, 83-2016, da terceira turma recursal do Estado do Ceará. O impetrante, massa falida da Oboé, crédito. Aqui, por exemplo, eu anotei assim os votos meus. Que eu botei aqui, que tu me deu e eu. Impetrante, massa falida Oboé, crédito, financiamento e investimento SA. Massa falida Oboé Tecnologia e Serviço Financeiro SA, massa falida Oboé Distribuidora de Valores Mobiliários SA, massa falida da Companhia de Investimento Oboé, massa falida de Advisor Gestão de Ativos SA, massa falida de Oboé Holding Financeira SA, massa falida de José Newton Lopes Freitas, massa falida de Magazine Brasileiros Limitada, massa falida de Clarinete, Promotora de Vendas e Serviço Limitada. Administradora Judicial, Valéria Previtera da Silva, impetrado juiz de direito da primeira turma recursal do Estado do Ceará. Relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Aqui, desembargador Jaime já votou, faltou só meu voto, que eu acompanho também o voto do relator. Então, a Câmara, por unanimidade, denegou a segurança, nos termos do voto do relator. O 61 é o mandado de segurança 062-53-3304-2016. Missão Velha, vara única da comarca de Missão Velha. Impetrante, foram todos esses também que eu anunciei aqui. Massa falida Oboé, crédito e financiamento. Massa falida Oboé, tecnologia e serviço financeiro, distribuidora de valores imobiliários, massa falida Companhia de Investimentos Oboé, massa falida de Advisor Gestão de Ativos, massa falida de Oboé Hold Financeira SA, massa falida de José Newton Lopes Freitas, massa falida de Magazines Brasileiros Limitada, massa falida de Clarinete Promotora de Vendas e Serviço Limitada. Administradora Judicial Valéria Previtera da Silva, o advogado também Raul Amaral Júnior, impetrado juiz de direito da terceira turma, recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará. O relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides, o desembargador Jaime já votou favoravelmente, acompanhando o relator, e eu também voto, também acompanhando o relator. A Câmara, então, por unanimidade, denegou a segurança nos termos do voto do relator. O 63... 63 é a apelação 013-8391-26-2019, da 25ª Vara Cível. Apelante, Linhas Inteligentes de Atenção à Vida, S.A., advogada Juliana Abreu Teixeira, advogada Gilmara Maria de Oliveira Barbosa. Apelada é a Célia Damasceno de Barros.
Representante legal, José Ayrton Vitor de Barros. Defensor público, Defensoria Pública do Estado de Ceará. Relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. O desembargador Jaime já acompanhou o voto do relator e eu também acompanho o voto do digno relator Djalma Teixeira Benevides. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O 82. Está faltando um voto. Excelente. Por gentileza. Com relação a esse processo 82, é o que nós discutimos, né? Recentemente, houve algumas modificações e eu não tenho certeza se o desembargador Lopes já havia, inclusive, voltado antes dessas modificações. Então, eu pediria o adiamento do 82, né? Para que houvesse essa melhor análise, tá certo? Certo. Não, 82, o senhor já votou. Aí ele disse, se o senhor votou, foi porque ele fez uma modificação no voto, ele queria saber se o senhor votou, já com o voto como está. O senhor está verificou aí? Aí ele vai pedir o adiamento porque não sabe se o senhor votou. No caso, se o desembargador Lopes, né, confirmar... Né, era mais fácil, né? Se o senhor confirmar aí, desembargador Lopes, abre na tela, 82, se foi esse o voto mesmo. O senhor já votou provisoriamente, acompanhando. Ele só ficou na dúvida se o senhor viu se foi esse voto aí mesmo, porque ele teve uma reforma, não sabe que hora o senhor votou. Bom, na emenda dá para perceber. Eu li muitos votos, de forma que eu vou retirar o voto a fim de que ele, para examinar essa parte que ele modificou, que eu não, agora, no momento, eu não me lembro, né? O que foi, eu tenho que rever. Preciso dar uma olhada. Então, ele retira de pauta e eu reexamino. Vou ter, excelência, melhor pedir o adiamento. Certo, adiamento. Fica para a mesmo. próxima sessão. Tá ok. Então, 82, apelação 0051-00094-2021, da primeira vara civil da comarca de Canindé, fica adiado para a próxima sessão. Pronto, esses eram os processos da pauta de hoje. Né? Já são 10h17, fomos até céleres, né? No julgamento de todos. Tem um processo aí. Tem faltando algum, desembargador Lopes? 79. 79, E eu votei? Ah, tá certo. O 79, o desembargador Lopes está anunciando que ele é impedido, mas foi comunicado a você com antecedência? Como está sendo comunicado somente agora, então não foi possível passar para seria o desembargador Djalma, né? Pronto. Presidente. Oba, desembargador Djalma. Em relação ao processo de ordem 79, eu acompanho integralmente o voto do relator. Olha aí que eficiência, rapaz. Já tinha analisado o voto. Obrigada, desembargador Djalma. Então, é a apelação civil 014-5129-30, 2019, da 21ª Vara Civil, apelante Serval Serviço e Limpeza Limitada, advogado Gleidson Wesley Mota Pereira, e apelado Companhia de Água e Esgoto, CAGES, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Então, eu já havia votado, acompanhando o voto do relator, desembargador José Lopes se declarou impedido, mas o desembargador Djalma já analisou e já acompanhou provisoriamente o voto do relator. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso... Oba. Eu só gostaria de acrescentar o meu impedimento. Qual o motivo do meu impedimento? Tudo bem, desembargador Lopes. Impedimento com base no artigo 144, que diz o seguinte: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
eu promovi uma ação contra a CAGES e ela está em andamento. Ah, tá Então, certo. eu, dessa Então, forma... todos da CAGES, o senhor fica impedido, é? Sim, eu tenho uma ação contra ela e esse artigo aqui é bem claro. Ok, desembargador Lopes, obrigado pelo registro. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Pronto. Então, finalmente, estão todos encerrados. Agora, antes de declarar encerrado. Ah, sim, falta ler a leitura dos processos, anunciar que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pauta, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos votos dos relatores. Presidente. De acordo. Eu só gostaria de... Eu não consultei aqui o número 28 da minha relatoria. Faltava... 28 foi da sustentação. Foi votado oralmente. Todos acompanharam. Certo. E o 30 da relatoria da minha relatoria, o desembargador já não havia votado. Votou. A Lorena checou os votos provisórios, verificou que tinham votado. Tem. Aí, só no final, quando ela aponta aqueles que ela não encontrou, faltou alguém votar, que ela anuncia. 95. Processo 95 e 95. Mas eu não estou apresentando hoje. Tá certo. Tá certo. Tá ótimo. Pronto, né? Tudo ok. Pois, gente, muito obrigada. Vai facultar palavras, se alguém querer fazer algum registro. Eu queria, presidente, eu queria me acostar aí às palavras do desembargador Zé Lopes, quando ofereceu o voto de congratulações pelo seu aniversário. Muito obrigada. Eu já tive com a senhora ontem pessoalmente, a transmitir os meus votos, mas eu queria que fosse registrado aqui, né, nas nossas atas, esse voto de congratulações para essa desembargadora eficiente, cuidadosa, dedicada, trabalhadora, que honra o Tribunal de Justiça com as suas participações. E eu sou suspeito para falar pelo bem que eu lhe quero, pela amizade que eu tenho, por nós sermos colegas de concurso, né? Enfim, eu queria deixar registrado aqui as minhas homenagens a essa grande mulher e grande desembargadora. Feliz aniversário. Obrigada, desembargador Djalma. Você é muito suspeito, viu? Tem outro suspeito que só aqui perto também, ó. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Desembargadora, vou me acostar também aí às solicitações do desembargador Djalma e dos demais desembargadores, e que a senhora continue sendo abençoada por Deus, senhora e sua família, e continue essa pessoa humilde, simples, que isso que engrandece cada vez mais a pessoa, o ser humano, e a senhora é dessa forma que eu a vejo, e que seja muito feliz, e que a gente comemore esse aniversário por longas e longas datas, com as bênçãos de Deus. Amém. Muito obrigada, Carlos George. Vocês estão me ouvindo, o áudio? Acho que não, né? Eu estou ouvindo pessoalmente aqui perto, nem sei se Os que estão de forma virtual, estão ouvindo... Vocês estão ouvindo o doutor Francisco Xavier? Deixa eu botar aqui o meu. Sim. Desligar tudo aqui. Ótimo. Obrigado, desembargadora. Bom dia a todos. Em nome do Ministério Público, né, aqui presente na sessão, não poderia também deixar de registrar minhas palavras em relação ao natalício, né, a passagem do aniversário da desembargadora Jane Ruth. E, assim como o doutor Djalma, talvez eu não seja tão suspeitíssimo, né, mas geralmente quando você o é porque tem algo de verdade a dizer, né? Aí por isso que se alega logo a suspeição, né? Mas a desembargadora Jane Ruth, a sua presença ilumina, desembargadora Jane Ruth, a sua presença traz paz e, sobretudo, traz diálogo, né?
Então, são virtudes. Então, a gente se sente, né, seus colegas aqui, nós que integramos a terceira Câmara, a gente se sente muito à vontade em externar esse sentimento que, naturalmente, uma pessoa contagia a outra, né? Então, fica aqui registrado, né? Feliz aniversário, que Nossa Senhora continue iluminando a sua carreira, passando à frente de seus caminhos, que a gente precisa dessa força espiritual. Aproveito também o momento para parabenizar pessoalmente, né, ou virtualmente, né, o desembargador Francisco Jaime, né, que eu não tinha tido ainda a oportunidade de direcionar os meus cumprimentos devido à sua, né, promoção a desembargador, que é também outra data que a gente não se esquece nunca, né? Uma é o aniversário e a outra é o reconhecimento de toda uma trajetória de trabalho junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, chegando ao cargo de desembargador. Então, fica aqui também registrado meus parabéns extensivos, né, a retornar o convívio, né, com o doutor Carlos George, com o desembargador José Lopes, né? E aí aqui eu digo que eu sou suspeitíssimo, né, ao cumprimentar o meu amigo, desembargador Djalma Teixeira Benevides, que a gente tem registrado muitas lembranças, né, desses nossos interior, principalmente de Boa Viagem, né? Então, queria... E do Colégio Castelo Branco, bem lembrado, desembargador. Bem lembrado. Então, queria só conseguir nessas palavras, e muito obrigado, e um bom dia, e uma excelente semana a todos. Obrigado, Jorge. Muito obrigada. Eu queria agradecer todo o carinho que eu recebi de todos vocês, né? E deve muito mais generoso, amigo, a espiritualidade que todos têm, tão maravilhosa. Não ouvi? Cristóvão, para eu repetir agora. Antes que a senhora repita, eu quero registrar também que me acosto às manifestações aqui carinhosamente apresentadas à pessoa de Vossa Excelência, a quem também muito admiro. Parabéns pelo aniversário. Obrigada, desembargador Lopes. Pronto, agora eu posso falar? Eu vou repetir, falar mais não. Está liberado agora. Eu estava agradecendo, né, todo esse carinho que eu recebi, né? E quando eu recebo o carinho assim das pessoas, eu penso sempre que é Deus, né? Eu tenho assim, fico achando que Deus manda os anjos falarem para mim, expressarem o carinho, né, para mim mostrar como eu sou amada por Deus, né? E não é querendo ser ter falta modesta, não, é realmente pensando que tudo eu devo a Deus, né? Então, quando eu encontro pessoas assim, quando eu me vejo aqui nessa Câmara com pessoas tão maravilhosas, né, que só me ajudam a crescer, aí Deus, sabendo assim que eu não sou tão forte, né, disse assim, eu vou botar uns amiguinhos, uns amiguinhos assim, para você ficar mais sentindo e ter confiança e saber que está entre amigos, né? E aí me manda assim pessoas como vocês, generosas, amigas, sensíveis, né, fáceis de amar, né? E eu me sinto assim muito querida e cada carinho que expresso eu vejo assim como fosse de Deus para mim, né? Porque é a pessoa, o meu terapeuta é Deus, é conversar com ele, é contar minhas angústias, é contar se eu estou triste, né? Eu não faço terapia, nunca fiz, mas digo que faço sempre, porque eu faço sempre com Deus, Nossa Senhora, incomodo todo mundo lá de cima, até os que partiram, incomodo, né? E vejo assim vocês assim sempre falam em Deus, aí eu me sinto muito feliz em estar assim, nós temos a imagem de Jesus Cristo aqui na nossa Câmara e vejo as pessoas todas falando, todas com muita fé, e isso fico mais feliz e mais confortável estar aqui. Então eu só tenho a agradecer a Deus, a Nossa Senhora, todos os anjos santos, tudo, e a vocês por expressarem sempre o amor de Deus, né, o carinho, não serem assim, serem bem generosos com as palavras, com todos, gostam do abraço, né? Expressam no carinho. O Jaime, né, ele não se cansa de me expressar o amor, a amizade que ele sente por mim, eu por ele, o Djalma, e agora o Francisco Xavier, o Carlos George, que estudamos juntos, né? E o desembargador Lopes, juiz de vara de família. Então, assim, as meninas aqui, o Adilton, o Edson da Lâmpada,
né? E a Kátia, e agradecer, também quero fazer o registro, que eu recebi hoje, assim, uma grata surpresa, um arranjo de flores, né, que estava aqui, da Câmara, da segunda Câmara de Direito Privado, aqui vizinho. Olha, gente, vocês estão perdendo não estarem aqui, viu? Porque ele é fruta. Eles sempre têm aquele cuidado de mandar aqui o que eles trazem de guloseimas, mas sempre é fruta, sempre é alimento saudável. E hoje tive a grata surpresa de ter um arranjo de flores, de rosas, com um cartão super carinhoso da segunda Câmara, e agradecer. Assim, eu acho que Deus disse assim, agora basta. Já recebeu muito carinho, já sabe que e algumas tristezas, que era meu primeiro aniversário sem, posso nem falar, sem meu pai, e sem minha sogra, sem minha cunhada. Então, foi um pouco difícil, né? Mas, como eu digo, Deus move todo mundo de coração bom, né? E agradeço a todos que se deixaram se fazer anjo na minha vida o tempo todo. Alguns, quase todo dia, me fazem de anjo. As meninas aqui, Kelva, Rochelle, todos os meninos, o Adilto, né? Essas pessoas maravilhosas que nos ajudam aqui, né? E está faltando um, que é o Lúcio e o Paulo Apóstolo, né? E que nos transmite sempre esse carinho, esse cuidado, essa atenção, os policiais que sempre estão aqui, não só para dar segurança, mas para também transmitir a carinho, afeto no olhar, na gentileza do trato, e só isso, só agradecer a todos, espero que minha responsabilidade aumente, que eu seja merecedora sempre do carinho de vocês, da proteção de Deus, e que se nos podem me puxar a orelha devagar, né? Mas puxo para não arrancar meu brinco, mas quando quiserem fazer uma crítica, né? Eu recebo calorosamente isso também, porque eu acho que a gente tem que ver a imagem que a gente transmite e também ver quando a gente não transmite uma boa imagem, né? O que é que está faltando, porque senão a gente não cresce. Né? E às vezes as divergências, quando eu vejo assim uma divergência comigo, alguma dificuldade, eu penso assim, é para eu crescer. Talvez nesse ponto aí Deus quer que eu melhore mais, cresça, aprenda, né? Então, eu vejo sempre assim, o que é bom eu vejo como amor e o que não é bom eu vejo como algo que eu preciso melhorar, crescer. E agradeço a vocês por estarem o tempo todo me transmitindo essas mensagens, né? De que eu melhore, ou que eu estou bem, ou que é isso, né? Que transmitir afeto é muito bom. Eu só tenho a agradecer. Então, eu declaro encerrada a sessão. Desembargadora, eu queria fazer um registro. Desembargador Lopes quer fazer um registro. Ontem à noite, o desembargador presidente, Belardo, ele postou um vídeo em que o senador Rodrigo Pacheco se manifesta a respeito daquela PEC que está tramitando, salvo engano, é VTM, né? Valorização de tempo na magistratura, que vem substituir aquele tempo de serviço. E ele se manifesta de uma forma muito clara a favor. E que é realmente uma forma de valorização da magistratura. E eu me manifestei no grupo aqui dos desembargadores dizendo o seguinte: a ninguém, e a ninguém mesmo, interessa um judiciário diminuído, mal equipado e com seus juízes mal remunerados, e também com os funcionários do poder, ou mesmo não reconhecidos seus direitos por argumentos frágeis e, mais das vezes, meras invencionices. Os brasileiros não querem menos judiciário, eles querem mais judiciário. Obrigado. Ótimo registro, desembargador Lopes, obrigada. Pois não, desejo a todos um restante de dia. Olha aí, gente, eu vou ter que filmar isso aqui, porque olha aqui, ó. Aqui. E o Franklin aqui, trazendo aqui um banquete para a gente. Olha só. Peraí.
Menino, não pode nem estar gravando mais isso, não. Melhor fechar a gravação.